E aí, vamos continuar? Vamos dar continuidade, cara. Vamos terminar essa parte aqui, né, velho? Então vamos lá. Faz favor para mim. Abre lá agora a apostila na página 120, cara. Página 120 da apostila. Para a gente dar fim nesse tópico aqui. Página 120, aí várias páginas de exercícios, né, cara? Aí vem a página 120. Multiculturalidade, tá? Então, literatura africana, literatura afro-brasileira e literatura indígena, tá? Tá bom. O que a apostila vai evocar? Vai evocar elementos de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, tá? Então, são países em língua portuguesa, tá? Então, eles produzem literatura em língua portuguesa, tá? Aí, o que acontece? O início da literatura africana está no século XV, tá? Com o processo de colonização do continente africano, assim como Pero Vaz de Caminha, na Terra Santa, a literatura africana em língua portuguesa nasceu quando cronistas e historiadores iniciaram a rota marítima para a África, almejando chegar a terras orientais. Eram textos que visavam ao engrandecimento da pátria portuguesa e de seus feitos heróicos, né? Que juntos formavam uma literatura dos descobrimentos, né? Uma literatura dos descobrimentos. Bom, você sabe, né, cara, a volta em torno do continente africano foi feito, assim, quase num sistema de capotagem, né? Eles foram indo de pouquinho em pouquinho, né, margeando o continente africano, passa o Borjador, aí vai passando, né? Vai tal, quicando, até passar o Cabo da Boa Esperança, né? E tudo isso daí foi registrado, né, cara? Tudo isso daí com registro de cronistas. Inclusive, tem até uma curiosidade, né? Que lá na África do Sul tem um marco português, e aquele marco português foi considerado o primeiro correio marítimo do mundo, tá? Porque daí, quando Bartolomeu Dias alcançou aquela parte lá, o que ele fez? Ele colocou o marco, né, do rei de Portugal, herege o marco, assim, tal, né? Interessante, né? Que em Salvador, ali em Porto Seguro, não tem um marco português. O marco português que nós temos acesso está no Rio Grande do Norte. Interessante, né? Reforçando ali o esquema que, na verdade, os portugueses chegaram primeiro no Rio Grande do Norte, cara, e não em Salvador e não Porto Seguro. Sabe lá Deus, né? Por que o negócio se deu assim, né? Às vezes até é política, né? Do setor ali, os caras acharam que era melhor estabelecer ali em Salvador, etc., né? Mas não existe marco em Porto Seguro. E eles tinham, né? Por tradição, colocar o marco, assim como foi feito lá na África do Sul. E esse marco, ele era utilizado como correio. Aí Bartolomeu Dias começou a deixar mensagem para os outros que iam chegar anteriormente, aí quem passasse por lá deixava mensagem para os outros que iam chegar depois. Primeiro correio, cara, lá na África do Sul, onde os portugueses fincaram o primeiro marco ali, né? E aí, quando o Bartolomeu Dias passou ali, ele voltou, né, para Portugal com missão cumprida, havia dobrado o continente, né, africano, né, quando ele pegou em rumo ao norte e o continente africano continuou à esquerda dele, ele falou assim, dobrei o continente, né, cara, cheguei, então provavelmente agora é só continuar que a gente chega nas Índias. Aí ele voltou, e aí o rei de Portugal perguntou, mas aí, você passou e você colocou algum nome? Eu falei assim, coloquei Cabo das Tormentas, porque peguei uma tempestade desgraçada. Aí o rei de Portugal, né, cara, fala assim, não, mas esse nome aí não vai dar certo, não. Preciso ser um nome assim que coloca o troço para cima e tal. Aí o rei de Portugal mudou para Cabo da Boa Esperança. Então, Cabo da Boa Esperança foi o nome dado, né, a travessia, né, onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico, né? Então, aí o rei de Portugal mudou para Cabo das Tormentas, para Cabo da Boa Esperança. E assim consolidava a rota portuguesa para as Índias, contornando o continente africano. Isso fez com que muitas dessas terras fossem colonizadas pelos portugueses. Então, por isso que ali as ilhas, né, Cabo Verde, Príncipe, depois dentro do continente, né, Moçambique, Angola, todos eles têm um determinado, tá? É importante dizer isso aí, um determinado relacionamento com a língua portuguesa. Por que um determinado relacionamento, cara? Por exemplo, em Angola a gente sabe que
a língua portuguesa, ela é algo assim, como se fosse na nossa realidade aqui, a nossa realidade com o inglês. Todo mundo tem inglês na escola, não é verdade? Todo mundo tem inglês na escola, mas a gente não sai falando na rua, a despeito que ainda tem algumas placas na rua em inglês, mas a gente dificilmente, né? Mesma coisa lá, cara. Então lá Angola, Angola tem, se não me engano, são mais de 70 idiomas tribais. Então o menino nasce, ele já nasce falando o idioma tribal dele, entendeu? E ele já nasce também, já, que é o idioma da rua, né, cara, o inglês. Ele vai ter contato com a língua portuguesa, mas lá na escola, tal. Então, é um país que tem a língua portuguesa como língua oficial, mas é uma terceira língua, irmão, entendeu? No final acaba sendo uma terceira língua. O relacionamento de Moçambique é mais ou menos assim também, tá? Só que Moçambique aí já tem regiões tal específicas, sobretudo no litoral, que daí eles já praticam mais a língua portuguesa, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho um ambiente que vai ser usado por esses autores, né, cara? Eu dobrei minha tela aqui, vou dobrar a tela. Que vai ser um ambiente usado, eu não tinha dobrado a tela, que vai ser um ambiente usado por esses autores, né, esse ambiente da língua portuguesa, a língua dos colonizadores portugueses, tá? E é sempre importante notar, né, que Portugal explorava a terra, mas ela também Portugal deixou também muito da sua cultura, muito desses países, e aí eu posso incluir o Brasil, né, cara, teve um desenvolvimento, né, cara, diferente dos outros países, né, colonizados, por exemplo, só você colocar de ponta a ponta, né, a colonização espanhola com a colonização portuguesa. Então, qual país, né, que dá assim pau a pau com o Brasil? México, cara, mas isso é porque ele tem aí tradição, que está ali grudado com os Estados Unidos, então de uma certa forma absorve, né, cara, muito da riqueza, muito da cultura, etc, etc. Então, mas mesmo assim, o México pode, em PIB, em desenvolvimento, seja ele em qual área você pode calcular, chega próximo do Brasil. O Brasil é uma hegemonia aqui na América do Sul, né, cara? Nenhum país é desenvolvido como o Brasil, né? Se você pegar a capital, por exemplo, Bogotá, né, na Colômbia, se você pegar Caracas, Venezuela não adianta nem colocar, né? Se você colocar Lima, no Peru, né, se você colocar La Paz, se você colocar aí um pouquinho, né, um pouquinho mais cosmopolita, né, tal, né, Santiago, né, Santiago no Chile, né, Chile é rico pra caramba, tal. Mas assim mesmo, não dá pau a pau com o Brasil, cara. Então, os parâmetros, né, dessa colonização portuguesa aqui no Brasil, né, cara, fazendo desse país um país, primeiro, conseguindo unificar todo esse país, que já é algo, se você concorda comigo, se fosse o mesmo processo, a América do Sul inteirinha, no que diz respeito aos países que foram colonizados pela Espanha, eles seriam um só, né? Mas não, eles se segmentaram, eles se fragmentaram. Era para ter acontecido a mesma coisa com o Brasil, cara. Por que não aconteceu, né? Então, houve aqui algo de peculiar, de particular, que não permitiu, não foi conveniente fragmentar o Brasil. Muito pelo contrário, o Brasil se uniu e qualquer lugar que você for, você tem um orgulho, né, cara, de ser chamado brasileiro, tá? Então vamos para eles aqui. Então teve o período colonial, depois teve o período pós-colonial, isso levando em consideração Angola e Moçambique, tá? E aí eles entraram num período de grande conflito civil, tá? Então os dois países tiveram guerra civil, tanto Angola quanto Moçambique, tá? Aí a apostila faz um parâmetro da negritude, né? Por meio dessa literatura, busca-se o retorno às tradições a uma cultura pura, diferente daquela contaminada pela cultura europeia, que lhe foi imposta. Além disso, há também a negritude de combate ao colonialismo e ao neocolonialismo branco, tá? E a africanidade, tá? A literatura pós-colonial, a África não é apenas cenário, ela é também o tema e a mensagem. Sua voz se levanta contra a soberania do estilo europeu e busca recuperar a tradição oral. Só para falar, agora que a gente está falando, né? Encontrei o Melk ontem, professor Melquisedeque, está embarcando para Lisboa, está embarcando para São Paulo esse final de semana, e depois, conta mais uma semana ou 2 semanas, está embarcando para Portugal, está indo para Lisboa, tá?
deu tudo certo no processo dele de doutorado, está indo fazer doutorado lá, doutorado especialista em literatura africana, cara. Você vê? Esse é o Melquisedeque, irmão, meu camarada. Mandou um abraço para vocês, tá bom? Encontrei com ele, né, nessa transição aí, né, de escola para escola, tá? Encontrei com o Melquisedeque. Mandou um abraço para vocês todos, tá? Eu cumpri minha palavra, né? Eu não falei para onde que ele iria, tal, né? Até ele me dar a autorização, tá? Porque tudo também envolvia exame médico, etc, tal. Então parece que ele conseguiu todas as autorizações, tá? Como aluno especial, um aluno estudante vai poder acessar ali Portugal, porque o negócio tá meio fechado, né? Então não tá para qualquer um, não tá para turista, tá? Mas aí ele tem um visto especial, um visto de estudante dado pela própria universidade lá, né? A universidade autorizou, e ele está embarcando para Portugal, se não me engano, daqui, é isso mesmo, acho que esse final de semana ele está indo para São Paulo. Né? Ele vai resolver algumas tretas em São Paulo, e aí, né, se manda para Portugal, vai começar o doutorado dele, doutorado em literatura africana. A gente está conversando sobre literatura africana aqui, e a gente teria aí, no caso, né, vocês teriam uma aula com especialista em literatura africana, certo? Mas aí você vai se virando aqui com o professor Jessé mesmo, entendeu? Se vira aí comigo, irmão. Então tá, essa literatura africana, ela vai, né, a África não é só o pano de fundo, mas é também a voz, é também o tema, tá? E aí eu tenho aqui, né, esse presente aqui que é o mulatismo. O mulatismo caracteriza pela afirmação do que a colonização portuguesa foi a mais sutil, pois visava a exploração da terra e não ao extermínio do povo. Assim, tratou-se de um processo de colonização que permitiu a miscigenação, tornando a colonização menos racista no continente, tá? As belezas naturais da África, assim como a beleza da mulher negra e mulata, são exaltadas em certos textos, inclusive a África surge como mulher e mãe, tá? E aí, cara, a gente vai falar aqui agora do moçambicano chamado Mia Couto, biólogo de formação, tá? Nascido na cidade de Beira, tá? Nascido na cidade de Beira, Moçambique, né? Sabe que a capital é Maputo, né? Nascido no interior, biólogo por formação, mas a sua grande paixão é a literatura. O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto, mas todos conhecem aí o pseudônimo que ele adotou na literatura, conhecido como Mia Couto. Durante muito tempo eu achei que ele fosse uma mulher, entendeu? Eu ouvia falar Mia Couto, Mia Couto, Mia Couto. Eu sempre achei que fosse uma mulher. E aí, né, é um homem, né, cara, no caso aí, vencedor de vários prêmios em literatura, um livro muito celebrado, que é um livro de um livro de contos, Terra Sonâmbula, um livro muito celebrado dele, né? Vamos ver algumas características dele, tá? O traço literário fundamental de Mia Couto é a recriação da língua portuguesa, a partir da mistura com a língua moçambicana e com a cultura local. Dessa forma, há grande referência a mitos, lendas e tradições evocados de forma poética e fantástica. Esse é, inclusive, outro traço importante da narrativa de Mia Couto, seu realismo fantástico, tá? Chamado de animismo, quando se trata de literatura africana. Se aproxima de Guimarães Rosa, Jorge Amado, Gabriel Garcia Marques, e eu colocaria outro aqui, colocaria Manuel de Barros. Ele um fã de Manuel de Barros, tá? Declarado fã de Manuel de Barros, várias vezes falou a respeito. Eu tenho aqui um fragmento, cara. Os caras mandaram um aviso pra gente que não era para colocar filme, não era para colocar nada. Mas eu tenho aqui, cara, um fragmento. Eu vou passar ele bem pequenininho e vou orar a Deus para que eu não leve um bloco, sabe? E aí você vai poder ouvir o áudio e eu vou colocar bem pequenininho, quem sabe assim eu não sou bloqueado, tá? É um depoimento do próprio Mia Couto, cara. Ele vai falar um pouquinho da cidade de Maputo. Dá uma olhada aqui no Mia Couto, aqui, quer ver? Vamos ver aqui se está aqui no jeito aqui. Entrevista com Mia Couto, cara. Vamos lá. Vou deixar bem pequenininho aqui. O que vocês acham? Vou me arriscar, hein? Pode ser? Vamos lá, vou apresentar para vocês Mia Couto. Cara, o cara tá vivo, tá? Tá produzindo literatura. Vou apresentar para vocês aqui. Mia Couto. Nós estamos na Ilha da Nhaca.
Deste lado, traz quase simbolicamente a Ilha dos Portugueses, como se fosse uma espécie de uma ilha que eu posso regressar, que é a minha própria origem. Separando estas duas ilhas, há um pequeno canal. Este é um chão que é um chão da zona entre marés, atravessado por, como se fosse uma alma de uma pessoa, não é? Atravessado por estes fantasmas que esburacam este chão. São os caranguejos que, aos milhões, retrabalham o chão, que é o meu próprio chão, afinal. Nesta ilha eu vivi e trabalhei durante alguns anos. Eu volto muitas vezes, e agora volto mais como escritor que como biólogo. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica aconteceu no Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. O que foi notável foi depois de um processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Não me interessam leis, não me interessam, digamos, este enquadramento que nos obriga a normar o mundo, a regulamentar, mas interessa-me aquilo que a natureza também tem de caótico, esse lado caótico, esse ensinamento para vivermos com aquilo que não é previsível e que está muito presente na cultura africana, não é? Porque aqui existem outros discursos de saber, outros sistemas de sabedoria com os quais me interessa fazer trocas. Estamos a 30 km da cidade de Maputo, vê-se Maputo daqui. Portanto, digamos, aquilo que é o lugar simbólico da modernidade, da construção de uma nação moderna que tem parlamento, partidos políticos, bandeira, hino, etc., está aqui mesmo. E aqui, deste lado, começa um outro país, uma outra nação, e há muita gente aqui da Ilha de Anhaca que nunca atravessou o mar para ir ver a capital do país que está ali, a 30 km. E cada vez que há uma viagem destes dos mais velhos, aqui nesta praia há uma espécie de cerimónia como se fosse despedir alguém que vai para o outro lado do mundo, né? Muito bom. Minha Couto, tá? Tá apresentado. Vamos orar a Deus para que eu não leve um bloco, né? Porque o YouTube bloqueia, né, cara, os caras, né, velho? Mas tudo bem. Apresentado a Minha Couto, vamos torcer que assim pequenininho o YouTube não perceba, né? Aqui apresentado Minha Couto. Vamos falar um pouquinho do seu... Você viu que o cara é fã do Manuel de Barros, né? O cara citou o Manuel de Barros. Aquilo ali é um documentário chamado Nossa Língua Portuguesa. Aí o documentário ele rodou o Brasil, ou melhor, rodou o globo, né, inteirinho, atrás de manifestações em língua portuguesa. Aí eles vão para Macau, vão para Moçambique, vão para Angola, né? E eles atravessam o globo atrás de manifestações em língua portuguesa. Aí cada um vai dando um depoimento e tal. E é claro, não poderia, né, falar de Moçambique e não falar de Minha Couto, né, cara? E aí a apostila fala a respeito de Terra Sonâmbula, né, que é um livro de contos dele, né? O livro de contos de Minha Couto, e um livro que eu tenho aqui em casa, inclusive não está aqui no jeito aqui, mas é um livro que eu tenho aqui em casa, que é o Histórias Abençonhadas. No Histórias Abençonhadas, né, e é interessante que é Histórias com E, tá? O nome do livro é Histórias Abençonhadas, né? Deixa eu colocar aqui. Histórias Abençonhadas, aí no bom estilo João Guimarães Rosa, e no bom estilo Manuel de Barros, ele também descarrega muito neologismos, né? Então eu tenho aí quase que um arcaísmo, né? Que é histórias com E, né?
Todo mundo lembra que histórias também pode ser grafado com E, sem H, né? Pode ser história, mas também pode ser histórias. Todo mundo lembra dessa diferença? Então, existia, né? Eu digo existia porque ninguém pratica mais isso, tá? Então, tá já fato consumado, que a história em quadrinho é história com H mesmo, entendeu? Porque a gente chama de HQ, né? História em quadrinhos, né? E foi padronizado a história com H. Mas antigamente tinha, cara, quase um arcaísmo, a história com E. O que era história com E? É aquela história que não é verdade. Então, são contos ficcionais, tá? As coisas não são verdade, mas ela tem toda uma verossemelhança. Por quê? Porque acontece no Moçambique, que ele tenta localizar o Moçambique, que é uma realidade que a gente nunca vai conhecer aqui no Brasil, tá? Eu digo nunca porque não é da índole do brasileiro, entendeu? O negócio de guerra civil, tá? Então, ele conta histórias que estão situadas antes da Guerra Civil, no momento da Guerra Civil Moçambicana e o pós-Guerra Civil Moçambicana, entendeu? Então, ele situa as histórias dos contos nesses períodos. E aí, o que ele vai discutir? Ele vai discutir justamente, né, cara, o fruto dessa guerra, tá? Então, o que a guerra, por exemplo, pode trazer, destruindo, por exemplo, lares, destruindo pessoas, destruindo, né, famílias, tá? Então, os resquícios da guerra civil moçambicana, tá? Então, são contos fantásticos. Eu acho que vou contar um só, tá? Vou contar um só. Um conto que está lá é o cego estrelinho, isso mesmo, estrela, mas estrela no masculino, tá? O cego estrelinho. No conto, o cego estrelinho, conta a história de um menino que ele foi ficando cego na infância, sabe lá Deus, a doença que o menino tinha, tá? Ele foi ficando cego na infância. Então ele tem uma lembrança do que é o mundo, mas a lembrança é muito pequena. E logo quando ele é criança, ele se juntou a um amiguinho dele, chamado Genitinho. E aí o Genitinho passa a ser um amigo dele e o guia dele desde a infância. Então eles atravessam a infância, a adolescência, chegam à fase adulta, e o Genitinho sempre acompanhando o cego estrelinho, tá? Acompanhando o menino que ficou cego na infância, e aí ele se torna amigo e vai acompanhando. Só que o Genitinho, ele tinha uma mania meio esquisita, que era o seguinte: na hora que o estrelinho perguntava como é que tá o dia, ele, por mais que tivesse guerra, tivesse desgraça, as coisas tudo acontecendo ali, tudo uma devastação, ele contava as coisas boas, entendeu? Então ele falava que o céu estava lindo, que o céu estava azul, que o dia estava lindo. Então ele contava o mundo, mas de uma perspectiva bonita, entendeu? Então, ele dava preferência ao cenário bonito, e quando o cenário não era bonito, ele inventava um cenário bonito, entendeu? Então, essa era uma mania de Genitinho. E o estrelinho ficava todo feliz, tal. Ele gostava de deixar o estrelinho feliz na hora que ele contava assim. E daí os anos foram passando, e daí o que acontece? A guerra civil, ela foi como é que eu posso dizer, se acentuando, né? Foram anos de guerra civil. Ela foi se acentuando, chegou a hora que o Genitinho foi convocado para a guerra. Genitinho foi convocado para a guerra, e naquela, né, convocado para a guerra, tal. E aí o Estrelinho tenta negociar, né, a saída do Genitinho, conversando com os camaradas ali né, que estão convocando para a guerra, falando que o menino era o guia dele e tal, não sei o que, mas não teve negociação. O Genitinho foi convocado para a guerra. E aí o Estrelinho tem uma fala, né, no conto que é sensacional: pô, fiquei cego pela segunda vez, né? Porque o Genitinho era o guia dele. Só que o Genitinho, antes de sair, a gente não sabe se o Genitinho vai voltar, ele deixa a irmã dele. Então o Genitinho tem uma irmã, e ele deixa a irmã que era bem mais nova que ele, tá? Então provavelmente quando o Estrelinho ficou cego, ela nem nascida era, ou coisa parecida, entendeu? E aí o Genitinho deixa a irmã dele, que era novinha, para guiar o cego Estrelinho. Nessa de guiar, de conviver com o cego Estrelinho, os dois acabam se relacionando, né? Ele acaba tendo relações com a menina. E daí o que acontece? Só que a menina, ele perguntava como é que estava o dia, e a menina contava do jeito como ela estava vendo.
Então era uma devastação, era cenário de guerra, falava das pessoas mortas, falava não sei o que, falava não sei o que, falava do cenário como o cenário é, o cenário real. E aquilo foi incomodando o cego estrelinho, até que no final do conto, e aí é o genial de Miyakoto, né, os contos ficam em aberto, né, quando chega no final do conto, ele pega ela pela mão e fala assim, não, você tá vendo o mundo de maneira errada. Deixa eu te mostrar um mundo que vale a pena ser visto. Quer dizer, um cego que vai guiar a menina que vê. Por quê? Porque a menina vê somente o lado ruim da vida, só vê a vida com a realidade. Tem essa também, não é porque a pessoa vê as coisas do lado ruim, a menina vê a realidade. Mas aí aquela realidade o incomoda, porque o seu antecessor, que era o Genitinho, falava do mundo fantástico. E é isso que o cego estrelinho quer mostrar para a menina, que ela tenha olhos para ver o mundo fantástico, as coisas boas do mundo, não as coisas ruins ou as coisas reais que são ruins, entende? E aí é um cego guiando uma pessoa que vê, né? Então esse é o fantástico do conto. E são, se não me engano, 22 contos, é conto pra catiça, mas é uma leitura sensacional, recheada de metalinguística, recheada de neologismos, tá? Vale a pena conferir os contos de Miyakoto. Eu vou rezar a Deus para que eu não leve um bloco aqui, né? Muito bem, excelente. E aí, para terminar, né, a apostila fala a respeito também de José Creveirinha, tá? Que esse daqui também é de Moçambique, tá bom? Nasceu em Lourenço Marques, tá? Enquanto Miyakoto é conhecido pela prosa, Creveirinha é lembrado principalmente poeta de Moçambique, sendo o primeiro africano a receber o prêmio Camões, tá? Então, o Creveirinha aqui, o autor, né? O autor moçambicano, tá? Grito Negro, olha só, Grito Negro, eu sou carvão e tu arrancas-me brutalmente do chão, faz-me tua mina, patrão, eu sou carvão e tu acendeste-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão, eu sou carvão e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão, eu sou carvão, tenho que arder na exploração, arder até as cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais a tua mina, patrão. Eu sou carvão, tenho que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Ô louco, né? Então aqui o nosso Craveirinha, tá? Autor moçambicano, poeta moçambicano, tá? E aqui o Pepetela, que foi tema da FUVEST deste ano, tá? Olha o Pepetela, uma foto do Pepetela aqui. O nome do Pepetela, nome dele, cara, cadê aqui? Pepetela nasceu, não falo o nome dele completo aqui, né? Mas conhecido, né, como seu pseudônimo Pepetela, tá? Muito bem. E aí, de Argel, né, mudou-se para Brazzaville, né, na República do Congo, então andou bastante ali, né, e também o escritor mais jovem a receber o prêmio Camões, né, de literatura, né. As obras Moana Puó, As Aventuras de Ngungá e Mayombe, que é justamente o tema da FUVEST, tá, o Mayombe, tá. Aqui fala algumas características dele, tal, Planalto, a estepe, etc, etc, tá. E aí, eu só faria uma observação, é claro que o camarada já tá morto, né, cara, faltou aqui uma observação sobre o Saramago, né, cara. É claro, ele não é africano, né, tal, mas é uma literatura em língua portuguesa, o único escritor em língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel, né, o prêmio Nobel de literatura, tá? O único escritor em língua portuguesa a ganhar o prêmio Nobel de literatura, o José Saramago. Aí ele fala um pouquinho de Cabo Verde, Dina Salustio, né, em Cabo Verde, e daí a apostila fala aqui da literatura afro-brasileira, quer dizer, os negros aqui no Brasil, né, que produzem literatura. Conceição Evaristo, tá? Uma poeta, né, Ney Lopes, tá? Também outro poeta, outro compositor. E aqui a literatura indígena, que eu não fazia ideia que tinha esse camarada aqui, Olívio Jacupé e Daniel Manduruku. Daniel Manduruku até já ouvi falar dele, tá?
mas aí eles falam a respeito dessa literatura, essa literatura indígena, né? E a gente, por exemplo, que tem essa literatura aqui no Mato Grosso do Sul, é importante, né, cara, as produções aqui no Mato Grosso do Sul. Então, quando eu digo recentemente, tem já uns 5 anos, tá? O filme Terra Sonâmbula, que foi tema para o Terra Sonâmbula, o livro Terra Vermelha, que foi tema, né, cara, da UFGD, né? Vamos ver aqui se eu tenho um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui, onde é que eu guardei aqui literatura? UFGD, deixa eu ver aqui, 2015. Terra, isso aqui, ó, quer ver? Tal, crendices, não sei o quê. Já viram isso daqui? Os índios que fazem rap aqui em Dourados, cara? Tem índio que faz rap aqui em Dourados. Eu vou soltar, cara, porque eu tô cagando de medo de levar um bloco, mas eu vou soltar aqui, tá? Aí, por ocasião, inclusive, os meninos fizeram isso daqui, cara, é mole, olha só. Gurizada não tem o que fazer, né, velho? Olha aí, cê é louco, irmão. Essa gurizada aqui, o Marçal, cara, o Marçal de Souza e tal. Eu vou soltar aqui o rap dos meninos. Vamos ver aqui se eu tenho ele aqui no jeito aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui. A Sombra do Delírio Verde. Rap aqui de Dourados, cara. Deixa eu voltar aqui o início. Agora essa rima vai pro mano Luiz, Diego, que estão sempre na correria. Tem uns mano na reserva que estão sempre correndo atrás do sonho. E eu sou mais um, que esse rap fica na memória da aldeia. De arranha de cueira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Jarra de Aputá, Ayan Yudepa. Traduzido, nós não vamos sair, nós vamos ficar, tá? Então, um exemplo dessa não só dessa literatura, olha lá, um pouquinho mais do rap aqui. Yankee no motherfucker, it's my zone. Ciclone extratropical no teu pão. Corrente ascendente, latina e raivosa, moteante americano, cano de esgoto jorra, vomitando em toda a caia corrosiva, Coca-Cola, Pet, Cred, Mac, McDonald's, sincere, pode cultivar em série, quem será que vai sobrar? 3, 2, 1, contagem regressiva, isso não é um game, tá valendo a tua vida. Se julgar, liberta, esperta até que ponto não passar a primeira fase, terminar o confronto, pronto pra morrer. O ritmo é africano, berimbau, o outro dentro do gangsta, latino, slugs, talento além da prova, funk, enlatados, pop, droga. Jarra de Aputá, nós não vamos sair, nós vamos ficar. Isso o filme, eu falei que o filme tinha uns 5 anos, não, na verdade o filme é de 2011, né, cara? O filme vai fazer 10 anos agora, né? Um filme que retrata... Aí, ó, o que você tá rindo? Olha, João, o que você tá rindo? Os caras fazendo rap? Você achou engraçado os caras? Juliano, a montagem! Os meninos não tem o que fazer, né, velho? Os meninos fizeram e mandaram pra mim, rapaz, que sacanagem. Deixa a montagem aqui. E eu vou encerrar, tá? Faz favor para mim. Quem não estava na primeira aula, caso você não estivesse na primeira aula, coloca o nome aqui, caso você não respondeu a chamada,
coloca o seu nome completo aqui, que eu vou repetir a chamada, aí vai ficar mais fácil, entendeu, João? Fazer a parada, o joguinho lá, tá? Né? Duas coisas. Primeiro, eu quero falar que aquele resumo a respeito da literatura sul-mato-grossense, eu estou terminando ele e vou colocar... Isso mesmo, Ana Paula, coloca aí. Isso mesmo. Quem não estava na primeira aula, coloca aí, que daí eu vou colocar a presença de quem estava e quem não estava, eu vou acrescentar, tá? Estou terminando aquele apanhado dessa literatura sul-mato-grossense, vou fazer o resumo e vou postar o PDF, mas também vou fazer um vídeo a respeito, tá? Então você tá ligado que agora, nessas férias, nós, os professores, vamos ficar produzindo material para o passe de vocês, tá? Então, é o seguinte, então, o que eu tá falando? Isso. Então, a gente vai estar produzindo aulas, tal, que vão ser utilizadas para a revisão do passe. No caso de vocês, inclusive, a gente vai acrescentar e colocar alguma coisa também para o vestibular, tá bom? Então, fiquem atentos aí aos vídeos, tá? Falando de literatura sul-mato-grossense, falando sobre essa história sul-mato-grossense, essa literatura sul-mato-grossense, para a gente terminar, eu gostaria de deixar para vocês uma música sul-mato-grossense, pode ser? Primeiro, dá uma olhada aqui na árvore de Natal. Árvore de Natal. A bateria virou uma árvore de Natal. Eu vou pegar o violão enquanto você olha a árvore de Natal. A bateria virou a árvore de Natal, ou a árvore de Natal virou a bateria, não sei. Uma coisa assim, né? Isso. Uhum. Isso mesmo. Muito bem. Vou deixar aqui a montagem aqui, que a montagem é legal, né? Deixar a montagem aqui. E eu quero deixar uma música sul-mato-grossense para vocês, uma música regional. Pode ser? Para a gente encerrar a aula? Para a gente encerrar a aula, deixar uma música sul-mato-grossense. Essa música, ela teve montagens e tal, e eu nem repassei ela, tá? Para falar assim que eu preparei a música, nem preparei. Só que a gente falou ali de Dourados, falou ali da região e tal, me deu vontade de deixar uma música para vocês. Não vai ser um rap, entendeu? Porque os meninos ali que fazem rap. Mas eu quero falar de uma música que fala de saudade, entendeu? E quero falar com essa música que, assim, nós não tivemos juntos presencialmente, com a exceção ali de alguém que eu vi no corredor ali, né, desses últimos dias que nós estivemos com a aula presencial, e também não foram todos, mas eu quero dizer para vocês que adorei conhecer vocês, adorei esses momentos que nós tivemos, a maneira como vocês me receberam em substituição ao Melk, porque eu considero o Melk um excelente professor de literatura, e vocês me receberam assim, né, de braços abertos. Eu gostaria de agradecer isso a vocês, e deixar aqui o meu carinho em forma de uma música que fala sobre saudade. Parece que ela tem uma determinada sensualidade, mas é uma música que um pai fez para uma filha, entendeu? Que ele vivia nos shows, vivia no show. É o pessoal do Espíndola, né? Sempre esqueço o nome do autor, realmente. E ele vivia nos shows, e aí ele fez essa música para a filha dele, né? Para a filha dele não ficar com saudade dele, né? Então vamos tentar fazer aqui, rapidinho. Falei para vocês que eu não preparei, mas eu vou tentar fazer assim mesmo, tá? Oh, meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter. Minha vida cigana me afastou de você. Por algum tempo vou ter que viver por aí, longe de você, longe do teu carinho e do teu olhar que me acompanha já tem muito tempo.
Penso em você cada momento. Sou água de rio que vai para o mar. Sou nuvem nova que vem pra molhar essa noiva que é você. Para mim você ligar, a dona do meu coração que bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Meu coração bate tanto quando te vê. É a verdade que me faz viver. Fechou, meus amigos? Um abraço, tá? Fica aqui o meu carinho. Muito obrigado pela paciência, pela consideração de vocês. Pena que poucos, né, cara, acessaram hoje, mas foi um prazer a companhia de vocês nesses dias, tá bom? Meus amigos, qualquer coisa, podem continuar mandando as mensagens por WhatsApp, qualquer coisa que vocês tenham dúvidas, tá? Vou fazer os vídeos, vou deixar os vídeos preparatórios ao Enem, preparatórios ao PAS e preparatórios ao FMS, e a gente ainda vai continuar junto ainda, tá bom? Meus amigos, um obrigado. Vocês agora, ó, vão alçar voo, entendeu? Vão agora para a Universidade Federal, vão agora para a universidade, vão realizar os sonhos de vocês, tá? E quando me encontrar na rua, por favor, cara, me cumprimente, tá bom? Tá bom? Ó, um abraço e até a próxima. Até a vista, tá bom? Um abraço, meus amigos.